Olá pessoal, estou aqui já conectada no Periscope e no Facebook. Meu nome é Rebeca, eu sou da Northway, nós somos uma agência de vistos, intercâmbio e imigração localizada aqui no Canadá. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do Express Entry, que eu sei que tem muita gente que acompanha, ouve bastante o termo, mas não necessariamente sabe do que se trata, então hoje eu quero dar uma rápida explicação aí para ajudá-los a entender melhor sobre o processo de imigração canadense, tá bom? Bom, para começar, o Express Entry ele não é um processo de imigração como muitas das pessoas elas acham, né? Elas têm essa impressão. O Express Entry ele é uma piscina de candidatos, onde candidatos que se classificaram em um dos processos federais, eles vão poder abrir o perfil dentro do Express Entry. Então, antes de você abrir o seu perfil no Express Entry, você precisa se qualificar para um dos processos federais. Os processos federais são o Federal Skill Worker, que é do trabalhador qualificado, o Canadian Experience Class, que é quando você adquire a experiência de trabalho aqui no Canadá, e o Federal Skill Trade, que você precisa obrigatoriamente ter uma oferta de trabalho para você conseguir aplicar através dessa categoria. Considerando assim a maioria das pessoas que estão no Brasil, a maioria se classifica através da pontuação do Federal Skill Worker, que é do trabalhador qualificado, tá? Eu não vou entrar muito a fundo com relação ao Federal Skill Worker, porque eu quero focar mais no Express Entry, como que é feito esse cálculo dos pontos, o que eles levam em consideração ou não, tá? Então vamos lá, através do trabalhador qualificado, que você consegue se classificar para você poder abrir seu perfil dentro do Express Entry. Você tem que somar o mínimo de 67 pontos num total de 100. Então é o mínimo que você tem que somar. E o que eles levam em consideração? É a idade, a escolaridade, a experiência de trabalho, a área de atuação e a proficiência no idioma. Então é isso que eles vão levar em consideração para saber se você tem essa soma de pontos suficientes para você ser classificado para o Federal Skill Worker. Tendo isso, a avaliação com relação ao Express Entry é bem parecida, só que assim, é outra pontuação que eles levam em consideração. E eles analisam, que é de novo, a idade, a education, né, que é a escolaridade, a experiência de trabalho, a área de atuação, então tem que estar dentro do NOC A, B ou 0. Para vocês entenderem também o que são esses NOCs, né, que a gente vê bastante, às vezes você escuta muitas vezes as pessoas falando, aquelas que estão aplicando, mas o que se trata dos NOCs? NOC são como eles classificam algumas profissões, aqui as profissões qualificadas, então assim, o NOC A significa que a pessoa ela tem uma University Education, então assim, a pessoa que ela veio de uma graduação através de uma universidade, para vocês entenderem de uma maneira geral, mais ou menos classificado no NOC A. O NOC B é tudo aquilo que vem através de um diploma, né? Então, assim, pode ser um estudo de 1 ano, pode ser um estudo de 2 anos, é uma categoria abaixo da universidade, mas também pode ser classificado um trabalho qualificado e é considerado o NOC B. O NOC 0 é tudo com relação à área de managers, à área de gerência, eles são classificados dentro desse NOC. Então, isso para vocês terem uma ideia do que é classificado. Cook, por exemplo, é classificado, que é o cozinheiro, que é classificado também como uma profissão qualificada e estaria dentro desses NOCs. Isso para vocês terem uma ideia de como que funciona, tá? E a outra coisa é com relação à proficiência, ao domínio do idioma, do inglês e segunda língua, ou pode ser ou francês, tá? Isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas até que em alguns casos não compensa, isso eu vejo muita gente fazendo isso, às vezes tem um inglês intermediário, um inglês avançado e fala que vai fazer um francês para poder aumentar com relação à pontuação. Em muitos casos, eu vou explicar para vocês quanto que significa essa questão da pontuação da segunda língua, mas em muitos casos compensa mais você focar em você melhorar o teu inglês para você adquirir uma pontuação maior no inglês do que você tentar aprender uma nova língua, porque a soma de pontos para a segunda língua não é tão alta. Então compensa realmente você desenvolver, você aprimorar o inglês, se for o teu caso, né? Se você tiver um inglês intermediário avançado, para você aumentar a tua nota do IELTS,
do que você tentar aprender uma língua do zero, porque você vai ter que fazer também a proficiência da prova do francês, e aí você vai ter que ter uma equivalência razoável para você conseguir somar 3, 5 pontos, o que não é muita diferença, mas com relação ao inglês faz diferença, que eu vou explicar para vocês, tá? Existe a possibilidade de vocês aplicarem dentro do Express Entry com o cônjuge ou sozinho. Com a aplicação do cônjuge, né, do parceiro, que pode ser common law ou casado. Common law, que eles entendem que se você comprovar 1 ano de união estável morando com a pessoa, eles consideram common law e vocês conseguem aplicar em conjunto. Então, o que são levados em consideração e quais são as categorias para esse parceiro? Tá? É a escolaridade, o inglês e a experiência de trabalho dentro do Canadá. Então, a experiência de trabalho do Brasil, nesse caso, não soma pontos para o cônjuge, vai somar pontos somente para o aplicante principal. Por isso que é importante que o cônjuge, quando ele tem uma escolaridade, quando ele tem um conhecimento de inglês razoável, intermediário, avançado, é interessante que ele faça assim, o assessment, que é a avaliação do diploma, né, que é a avaliação do diploma da graduação dele no Brasil, e também o teste do IELTS. Então, no caso, os dois fariam tanto a prova do IELTS quanto esse assessment, que é essa avaliação do diploma, tá? Uma coisa que é interessante também, assim, quando você cria o seu perfil, seu profile no Express Entry, você tem 1 ano para você conseguir fazer atualizações. Então, vamos supor que você não consiga logo de início os pontos necessários, você pode, ou não, a nota de corte ainda está baixa daquilo que você tem, você pode, dentro de 1 ano, melhorar a tua nota de inglês, você pode vir estudar aqui, trabalhar, esse tipo de coisa. Dentro de 1 ano é a validade que o seu profile do Express Entry ele tem validade, tá? Bom, eu vou começar a falar para vocês com relação à pontuação. A primeira delas é com relação à idade. Se você tem entre 20 e 29 anos, é o máximo que você vai conseguir pontuar com relação à idade. Então, se você aplicar com o spouse, se você aplicar com o cônjuge, você vai somar 100 pontos, e se você aplicar sem o cônjuge, você vai somar 110 pontos. É o máximo de pontos que você vai conseguir. Uma coisa que é interessante levar em consideração com relação à idade também, porque assim, tem gente que está se preparando para poder aplicar e aí esquece de ver o quê? Eu vou estudar no Canadá e trabalhar, você pode ganhar pontos com relação à experiência de trabalho que você adquirir aqui, só que você vai perder pontos com relação à idade. Para ter uma ideia, aquele que aplicar, por exemplo, com 29 anos, tem 100 pontos se aplicar com um cônjuge. Se tiver 30 anos, perde 5 pontos, vai ter 95 pontos, que no final pode fazer uma diferença. Então, assim, importante levar em consideração isso. E aqueles que têm acima de 45 anos não pontuam mais, com ou sem cônjuge não pontua. Então, até 44 anos, 5 pontos para aqueles que vão aplicar com um cônjuge e 6 pontos para aqueles que vão aplicar sozinhos, tá? Outro fator que soma com a soma de pontos é com relação à education, que é a escolaridade. Você pode somar um máximo de 150 pontos para isso, se você tiver um PhD, se você tiver um doutorado, e 140 pontos se você aplicar dentro das mesmas condições, se você aplicar com o seu spouse, se você aplicar com o seu cônjuge. Bom, para aqueles que têm, por exemplo, um bacharelado, um bachelor degree, você vai somar com o cônjuge aproximadamente 112 pontos e sem o cônjuge 120 pontos. Isso é para vocês terem uma noção que esse é o mais comum, né? A pessoa ela ter uma graduação no Brasil e ela somar aí por volta de 112 ou 120 pontos, ela tendo esse bacharelado no Brasil. Com relação ao idioma, o máximo de pontos que é possível somar são 136 pontos se você aplicar sozinho e 128 pontos se você aplicar com o cônjuge. Então, são analisados as 4 modalidades, que é da escrita, da fala, da compreensão e também da leitura, tá? Então, assim, é isso que eles vão levar em consideração. Cada modalidade você vai ter uma nota específica, então, assim, o máximo de pontos que você vai somar por cada modalidade, ou é 32 ou 34 pontos, 32 se você aplicar com spouse e 34 se você aplicar sem. E se você atingir um CLB, que eles chamam de Canadian Language Benchmark,
que é o equivalente, né? Eu vou explicar o equivalente da prova do IELTS para vocês. Se você atingir 10, né, 10 ou mais, você vai ganhar 136 pontos, 34 pontos para cada modalidade se você conseguir em todos. O mínimo que precisa para você se qualificar lá para o processo do Federal Skill Worker é 6 em todas as modalidades. Então é isso que vocês vão precisar, é a nota 6 em todas as modalidades, que é o Listening, o Speaking, o Writing e o Reading. Então são todas essas modalidades que vocês vão precisar com a nota 6. Para que vocês consigam adquirir uma pontuação maior, vocês precisam se classificar pelo menos com o CLB 9. O CLB 7 são 6 em todas as modalidades. E o CLB 9 você tem 7 na escrita, na fala e na leitura. E você tem 8 no listening, né? Que é na compreensão do idioma. Então, se você conseguir uma nota CLB 9, que foi isso que eu falei agora, as chances de você aumentar a sua pontuação com relação a isso é mais alta. Então, se você está estudando para o IELTS, é importante que você foque, que você consiga uma nota voltada. 6 é o mínimo que você vai ter que ter em todas as modalidades, isso para o aplicante principal, tá? Mas se você conseguir uma nota um pouco maior, 7 e 8 na parte do listening, vai te ajudar com relação à pontuação. E tendo a segunda língua oficial, né, no caso, o máximo de pontos que você vai somar são 24 pontos se você comprovar uma fluência no francês. Então, assim, de novo, se você está planejando aumentar a tua pontuação aprendendo um segundo idioma, nem sempre vale a pena. Nem sempre vale a pena você começar do zero um novo idioma, porque a soma de pontos, se você somar mais ou menos um CLB 7, 8, vão ser de 3 pontos se você aplicar com ou sem o cônjuge. Então a diferença não faz muito grande. Não é muito grande, mas se você pular, por exemplo, de um CLB 7, que é nota 6 no IELTS, para um CLB 9, a diferença do 7, que é 6 na nota do IELTS, são 16 pontos, para 29 pontos se você tiver uma nota 7, 8 no IELTS. Então é preferível que você desenvolva melhor a questão do inglês do que realmente você aprender o francês do zero, a não ser que você já tenha uma bagagem com relação ao francês, tá? Bom, se você, por exemplo, tem a possibilidade, que é o que tem acontecido assim, em muitos casos, quando a pessoa ela não soma os pontos suficientes para poder aplicar quando está no Brasil, ela tem sim a possibilidade de vir para cá para estudar, para trabalhar e aí sim somar mais pontos dentro desse profile, dentro desse perfil do Express Entry. Então, se você tiver uma experiência de trabalho canadense por no mínimo 1 ano, você também pode somar entre 80 e 70 pontos se você aplicar com ou sem o cônjuge, né? 70 pontos com o cônjuge, 80 pontos sem o cônjuge. Se você tiver aí mais de 80, se você tiver mais de 5 anos de experiência de trabalho dentro do Canadá, você soma 80 pontos. Mais 1 ano é suficiente. Se você trabalhar 1 ano aqui numa posição qualificada, você vai receber, se você aplicar sozinho, 40 pontos e você aplicar junto com o cônjuge, 35 pontos, tá? Bom, o cônjuge, né, como eu falei no início, ele soma pontos nas 3 categorias, que é a experiência de trabalho dentro do Canadá, o nível de inglês e também a escolaridade. Então, tem que fazer realmente o assessment do diploma, de toda a escolaridade da education que tem no Brasil e também fazer a prova de inglês. Porém, a pontuação do cônjuge não é tão alta assim. O máximo de pontos, por exemplo, para education, para escolaridade do cônjuge vai ser de 10 pontos se ele tiver um doutorado ou se ele tiver um PhD. Se ele tiver um bacharelado, um bacharel, ele vai ter 8 pontos somando aí para o casal, tá? Com relação à proficiência do idioma também, mesma coisa. Se o cônjuge somar o CLB de 7, que é 6, né, no IELTS, em todas as categorias, ele soma somente 3 pontos, mas também ajuda aí, pode fazer uma diferença aí somando o inglês e a parte da escolaridade do spouse, que é do cônjuge junto.
A experiência de trabalho do cônjuge também conta, né? Então, assim, o máximo de pontos também que a pessoa vai conseguir ter, se ela tiver mais de 5 anos de experiência de trabalho no Canadá, são 10 pontos. Se ela tiver 1 ano de experiência de trabalho, são 5 pontos. Então, assim, no caso de não ter conseguido a pontuação para aplicar direto do Brasil, e o casal decidiu vir para cá, enquanto um estuda, o outro trabalha, enquanto aquele que estiver estudando conseguir um trabalho qualificado no período de 1 ano, vai ajudar a somar pontos também. Além de, né, aprimorar o idioma, porque quando você está aqui estudando, trabalhando, o seu inglês vai melhorar, então assim, você já vai aumentar a sua nota com relação ao idioma, e também você vai somar pontos com relação à escolaridade e com relação à experiência de trabalho. Outra coisa também que soma pontos quando você tem um mínimo, né, de CLB7, que é 6, né, que é o mínimo que você precisa na nota do IELTS, eles consideram com relação à sua adaptabilidade dentro do país. Então, quando você tem uma nota maior de 6, não um CLB7 ou um CLB maior do que isso, você pode somar até 50 pontos extras, né? Então, considerando a sua educação no Brasil também. Então, o inglês, nesse caso, ele tem um fator muito importante, muito decisório com relação à sua soma de pontos. Então, é importante realmente focar, né? Se você vai prestar a prova do IELTS aí, tem que haver um planejamento mesmo de estudo, porque uma das coisas com relação à prova do IELTS não é só você saber, né? Você saber falar o idioma, mas envolve muito a questão de você saber managing o seu tempo, né? Então, assim, porque não é só saber falar ou só saber entender tudo, compreender o inglês, mas assim, como você tem tempo para você comprovar cada modalidade, é interessante que vocês façam também provas, simulados, esse tipo de coisa, até para vocês conseguirem entender como que funciona realmente a prova do IELTS. Para fins de imigração, para abrir o profile no Express Entry, tem que ter sim, é pré-requisito, tem que ter tanto a avaliação do diploma, né, tem o assessment do diploma, quanto também tem que ter a nota do IELTS ou do CELPIP. Porém, para aqueles que estão no Brasil, para aqueles que estão fora do Canadá, somente o IELTS, que é o General Training, que é considerado, tá? Porque o IELTS ele tem duas opções de provas. Tem o Academic, que é voltado para aqueles que vão estudar, e tem o General Training, que é voltado para fins de imigração. E para aqueles que estão dentro do Canadá, tem a possibilidade do CELPIP. Então, essa é a diferença. Mas para aqueles que estão no Brasil, só focar no IELTS mesmo. É bom prestar atenção, ainda falando sobre o IELTS, com relação a prazo da prova. Porque, assim, em várias cidades, sempre quando eu estou acompanhando clientes, né, que estão querendo fazer a questão da prova, tô vendo que a maioria das cidades assim não tem disponibilidade para os próximos meses. Então, assim, vai envolver realmente um planejamento. Se você tá planejando aplicar para o teu para abrir o teu profile, né, no Express Entry, é interessante que você já verifique isso com uma certa antecedência, até para você se preparar, fazer a prova, se precisar ir viajar para outra cidade, esse tipo de coisa, tá? Bom, então quando você vem pra cá, ok, você tem a experiência de trabalho canadense por no mínimo 1 ano, você consegue somar até 50 pontos se você tiver pelo menos 2 anos de education aqui no Canadá. Então pode variar entre 25 pontos e 50 pontos. Então gira muito em torno realmente assim. Não necessariamente você precisa vir para cá para poder atingir a sua pontuação. Mas caso ainda o inglês ainda não esteja suficiente, ou você ainda está faltando pontos com relação à escolaridade ou tempo de trabalho, esse tipo de coisa, aí tem essa opção realmente de você vir estudar aqui. A experiência de trabalho fora, ela conta, uma vez que você tenha realmente a habilidade do inglês. Então, assim, de novo, volta em torno da proficiência do idioma. Muitas vezes, quando a gente está fazendo a avaliação do perfil de um cliente, a gente só consegue realmente mensurar, né, assim, quando que a pessoa está apta para conseguir abrir o perfil dela dentro do Express Entry, se ela tem depois que ela fizer a prova. Então, a gente vai ter uma noção melhor porque vai considerar vários outros fatores, né?
com relação à nota do que ela atingir aqui. Bom, a experiência de trabalho fora, junto com a experiência de trabalho dentro do Canadá, também pode somar entre 25 e 50 pontos. Seria mais ou menos se você tiver 1 ano ou 2 anos de uma experiência fora do Canadá, junto com uma experiência, mais uma experiência dentro do Canadá, de aproximadamente 1 ano, você vai somar aí uns 13 pontos, ou 25 pontos se você tiver mais de 2 anos de experiência de trabalho canadense. Que mais? Bom, uma coisa que é interessante também é com relação... existem os processos provinciais, né? Algumas províncias elas usam o Express Entry para um dos processos provinciais. E existe também o processo provincial que é direto com a província, né? Que não passa pelo Express Entry. Mas, por exemplo, agora Ontário é uma província que ainda tem o processo provincial aberto e eles têm uma vantagem com relação a isso. Se você tiver mais de 400 pontos, existe a grande possibilidade, a grande chance de você ser convidado para você aplicar para o processo provincial, para você ter essa aprovação do processo provincial. Com essa nomeação provincial, você ganha um extra de 600 pontos. Então, assim, você tendo esse extra de 600 pontos, com certeza é uma garantia aí de que você vai conseguir receber a sua invitation para você aplicar para o Express Entry. Então, assim, a província de Ontário ela tem essa vantagem, para aqueles que têm mais de 400 pontos, tem essa chance realmente. Então, se você, por exemplo, tem mais de 400 pontos e você está planejando estudar, é interessante dar uma olhada na província de Ontário, porque tem essa vantagem. Então, pode ser que você estudando, você trabalhando e você aplicando através da província de Ontário, você seja um forte candidato. Nunca é garantido, mas assim, você pode ser um candidato, é mais uma possibilidade, é mais um caminho que você tem para você receber a nomeação. E para aqueles que são French speakers, aqueles que falam realmente francês, também é outra abertura que a província de Ontário ela dá com relação à nomeação para aqueles que têm o francês como idioma. Então, nisso vai somar um extra de 600 pontos aí, e aí com certeza vai ajudá-los a receber, praticamente garantido que vocês vão receber o convite para vocês aplicarem para imigração. Só para vocês terem uma ideia, eu falei muito de números, que eu sei que é muita informação, né? Com relação ao que soma, o que não soma, esse tipo de coisa. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, esse ano, a pontuação mais baixa que teve aqui, eu estou lendo aqui, foi de 453 pontos. Então, assim, em janeiro teve 453 pontos, em fevereiro também teve, e a pontuação mais alta é 470. Então, assim, se vocês receberem uma nomeação de uma província, ou se você tiver uma oferta de trabalho também, essa oferta de trabalho já te coloca com 600 pontos. Se a nota mais alta de corte que teve aqui foi de 470 pontos, você está praticamente dentro para receber o convite para aplicar para residência permanente. Então, toda essa pontuação que eu falei, mais ou menos a pessoa, quando ela ultrapassa os 400 pontos, já fica mais fácil de mensurarmos qual que é o melhor caminho seguir, né? Se compensa aplicar, por exemplo, no caso da província de Ontário, ou se compensa vir estudar, ou se é focar no inglês e depois aplicar novamente, esse tipo de coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma informação. Com relação à nota do IELTS, só para vocês lembrarem mais uma vez, o que eles fazem é com relação à equivalência, tá? Então, se você tem que ter no mínimo um CLB de 7, que é 6 em todas as categorias, mas o interessante é que vocês tentem puxar para pelo menos um CLB 9, para que vocês tenham uma pontuação maior. Então, 9 significa que é 7 em todas as modalidades, que é o listening, o writing e o speaking, e 8 no listening. Então, isso com certeza vai ajudá-los com relação a isso, com relação a aumentar os pontos de vocês. E lembrando que, né, você tem 1 ano aí para você conseguir fazer essa update, para você fazer essa mudança do status, para você conseguir fazer uma mudança aí de 1 ano.
Aqui estão me perguntando college de um ano, qual o score. Então, vai depender porque ele vai somar com o diploma que você tem no Brasil, o bacharel que você tem no Brasil, com o diploma que você adquirir aqui. Então, se você adquirir um diploma de pelo menos um ano, você consegue somar com a sua graduação que você tem no Brasil. Então, te soma pontos porque vão ser mais de 3 anos de estudo. Então, assim, vão ser 2 diplomas. Isso também ajuda e aumenta a sua pontuação com relação a isso. Se alguém tiver alguma dúvida, se quiser perguntar, eu estou aqui tanto no Periscope quanto no Facebook, e aí eu respondo para vocês. Só falando um feedback com relação à semana passada, que a gente fez eu fiz uma entrevista com o Miguel, que trabalha numa escola aqui, e aí teve um feedback um retorno bem interessante aí, das pessoas falando. Acho que torna até mais dinâmico, né, quando eu tenho mais uma pessoa falando aqui. A minha ideia realmente vai ser trazer, né, mais pessoas para conseguir falar da experiência, porque é fácil, a gente usa muito a teoria, né, falar assim, a possibilidade do que pode acontecer, da questão, por exemplo, agora de pontos do que eu estava falando. Mas quando você vê casos de pessoas que estão aqui, o que elas vieram fazer, o que elas se sujeitaram a fazer para poder vir para cá, né? Então, assim, isso acaba aumentando, sem dúvida, acaba abrindo as portas, né? E eu acho que acaba sendo de um incentivo muito grande para aqueles que estão planejando vir para cá. Bom, estão me perguntando quais são as profissões qualificáveis, né? Bom, como eu falei no início, ela tem a ver com relação ao NOC. Eu vou falar de novo para vocês, porque eu sei que é muita informação, mas assim, aqui significa que você tem que ter um trabalho skill worker, né? Que tem que ser um trabalho qualificado. Então tem que estar dentro do NOC A, B ou 0. O NOC A significa que você tem uma University Education, então significa que você teve uma graduação vindo de uma universidade. Então, assim, é bem extenso. Existe uma lista no site do CIC, onde tem listado lá todas as profissões para você conseguir saber qual que exatamente é o seu NOC, tá? Então, cada uma tem uma numeração e essa numeração te leva para uma dessas opções desse NOC. O NOC B, ele é voltado para aqueles que têm algum diploma. Então, assim, qualquer graduação que você consiga através de um diploma. Aí pode ser um curso de 1 ano, pode ser um curso de 2 anos. Então, isso já é classificado também, dependendo da sua profissão, como um NOC B, que significa que é qualificado. E o NOC 0, que é com relação a managers, supervisors. Então, assim, são pessoas que têm a cargo de gerência, são pessoas que estão mais nesse cargo de chefia, eles já são classificados nesse NOC. Então, realmente, a lista é muito ampla, né?